Nós vamos falar do famoso cooler, pessoal. Para que serve esse dispositivo que vocês estão vendo aí na imagem? Na verdade, um cooler é um dispositivo que tem a função de controlar a temperatura padrão do processador lá do computador. Então imagina, pessoal, que no meu computador tem um processador, que a gente chama de CPU, a unidade central de processamento, e quando ele está em funcionamento, ele acaba gerando muito calor. Em função do processamento excessivo, ele vai gerando muito calor. E esse calor excessivo do processador pode causar dano ao processador. E por isso mesmo nós precisamos resfriar esse processador usando um cooler, que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho na prática, certo? Então, basicamente, a gente pode dizer que o cooler realiza a refrigeração de um processador, mantendo a temperatura ideal de funcionamento daquele processador. Porque todo processador, quando vem de fábrica, o fabricante recomenda, olha, a temperatura ideal de funcionamento desse processador é de tantos graus. Então, normalmente os processadores vão exceder isso se não tiverem um cooler. Tem que ter o cooler lá, certo? Outra coisa também importante, aqui vocês olham a imagem de uma placa-mãe e aí percebe que ali já tem um cooler em cima daquele processador. Esse cooler pode ser ventilado, como um ventilador, pode ter associado a ele elementos. Tem coolers que utilizam água para fazer o resfriamento junto com o ventilador. Tem vários métodos de fazer esse resfriamento do processador, né? Inclusive é muito importante que após instalar o processador, o usuário aplique a chamada pasta térmica, porque essa pasta térmica ela melhora a condutividade térmica do cooler, certo? Melhorando, fazendo com que ele consiga melhorar o seu processo de resfriamento daquele processador. Aí eu mostro a pasta térmica sendo aplicada e aí depois o cooler sendo colocado logo acima ali do processador, tá bom? Perfeito, pessoal. Vamos resolver questões de prova sobre esse assunto, que é sempre o que nos interessa, né? Resolver questões de prova, então vem comigo. Essa primeira diz assim: a principal função de um cooler é fornecer alimentação elétrica ao processador. Pessoal, será que a principal função do cooler é fornecer alimentação elétrica ao processador? Claro que não, né? Está errado. A função do cooler, como eu disse, é manter a temperatura ideal de funcionamento daquele processador, evitando que esse processador possa aquecer de forma demasiada e ter problemas aí no uso daquele computador. Então, claro que está errado aqui, né? Vamos continuar, pessoal. Mais questões, acompanha comigo essa. A boa refrigeração de um processador geralmente é obtida mediante: letra A execução do boot prévia proveniente de uma unidade periférica. Letra B, a instalação de uma placa-mãe compacta. Letra C, a adequada distribuição da memória. Letra D, o uso de um cooler. E a letra E, o aumento do clock. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Para o que a questão pediu, que é a boa refrigeração de um processador. Ela geralmente é obtida com o uso de um cooler, que vai manter a temperatura ideal de funcionamento desse processador. É engraçado ali, pessoal, que a letra E disse assim, o aumento do clock. Pessoal, todo processador tem um clock. Clock é a frequência de processamento daquele processador, é a quantidade de ciclos que ele consegue realizar por segundo. Se eu aumentar o clock do processador, isso vai aumentar a quantidade de calor que ele emana. Então, quer dizer, o aumento do clock do processador é o contrário, isso vai piorar a refrigeração, né? Então, o que a gente usa? Um cooler, porque aí mesmo tendo o aumento do clock do processador, o cooler consegue resfriar bem aquele processador. Então, a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, letra D de Dinamarca. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto? Vem comigo e acompanha. Essa questão diz: na montagem de um microcomputador, após instalar o processador, o que é recomendado passar sobre ele para melhorar a condutividade térmica com o cooler? Letra A, camada de espuma. Letra B, camada de isopor. Letra C, pasta térmica. Letra D, tecido térmico. E a letra E, vaselina. E aí, pessoal, dessas alternativas, qual é a mais adequada para melhorar a condutividade térmica do cooler? Lembra que nós falamos sobre isso? Usar uma pasta térmica adequada a essa função, como bem descreve aqui a nossa letra C de Canadá, que é o gabarito e a resposta.